Acho que foi até um pouco antes, 2010, talvez. Mas aí, nesse período do barman, tu não conhecia ela. Ainda Foi aí não. que a gente Ainda se não. conheceu Mas depois. foi... É. Vai, já tô Vamos com calma. Então eu trabalhei como barman, daí trabalhava em baladas principalmente, né? Em baladas bacanas aqui, trabalhava através de uma agência que agenciava os barmans, e eu trabalhava ali como freela em algumas baladas. E uma das baladas foi a Ballroom, que hoje ela não existe mais aqui em São Paulo, mas ficava ali na Augusta, uma balada bem bacana. E aí um dia, do nada, aparece a Mariana ali no balcão. Então a gente se conheceu ali. No final ela me deixou o número dela, a gente depois marcou um encontro, assim, de uma forma totalmente despretensiosa, né? Aham. E acabou que hoje a gente já está casado aí há mais de 10 anos. Isso foi em 2012, né? 2012. Que a gente se conheceu. E quem foi que chegou em quem? Ele estava trabalhando, né? E eu deixei meu telefone, isso foi num sábado, no domingo ele respondeu minha mensagem. Você já era advogada, Marina? Ainda não. Mas estava na faculdade. Então, eu já tinha terminado a faculdade, e aí eu trabalhava no banco, eu tinha um cargo de coordenação, e era um cargo de confiança, e o meu diretor falava, não, continua aqui, né? Eu trabalhava na financeira. Então, ele falou, não, continua aqui comigo, não vai para, não se envereda em campo que você ainda não conhece, fica por aqui. Aí a gente até fez... a gente até fez uma estruturação de dentro do saque de uma ouvidoria, né? Para eu ter uma atuação jurídica meio superficial. E aí, quando eu saí da minha última experiência de banco, eu falei, não, eu tenho que honrar, né, aquela minha formação, né? Sim. Tinha me formado em 2004. Sim. E aí, depois disso, continuei em banco. E aí, em 2011, eu falei, não, eu vou prestar a prova da OAB de novo e vou atuar como advogada. Vamos virar, né? Entendi. E aí, eu conheci ele nesse inteirinho. Eu estava fazendo prova. E aí, quando a gente começou a se relacionar, em novembro, eu passei na prova da OAB, em novembro de 2012. Sim. E aí, como vou entrar só mais um pouquinho, porque eu acho interessante o comportamento dele. A gente conversa bastante nas nossas chamadas de vídeo. Na verdade, eu tento ser o mais sucinto possível, porque eu sei que ele tem esse perfil de engenheiro, ele gosta do negócio bem processual. Mas aí, como é que como foi no início conviver com ele, sendo que dá para perceber que você é bem incisiva, né? Assim, bem mais... Não vou dizer resolvida, mas resolve mais, toma adesão mais rápido, não é isso? Sim. E ele é mais tranquilão. Como foi isso no início? Porque foi a primeira sociedade aí. Sim, sim. Eu acho que assim, tudo é maturidade, né? Tudo a gente vai ganhando com o tempo, né? E quando eu conheci o Filipe, eu tinha acabado de me separar. Certo. Eu estava com 31 anos, ele estava com 21. Então, era muito ingênuo, e isso acabou me encantando um pouco mais, né? Ele parece um cara de um coração muito bom. Era uma relação leve. Então, para mim, isso também foi muito importante. Mas no nosso primeiro encontro, eu falei para ele que eu queria ser mãe e que eu queria constituir família. Que legal. Então, no primeiro dia, ele já sabia, ele já tinha essa informação. Ele já chegou com o pé Eu na já porta, cheguei né? com o pé na porta. Eu falei assim, olha, eu não tô buscando aventura, não tô buscando relacionamento, né, superficial. Eu tô buscando alguém que queira constituir uma família e constituir, né, crescimento na vida, junto comigo. Entendi. Então, a gente se conheceu no sábado, no domingo ele me mandou uma mensagem, na segunda a gente saiu. E de lá para cá a gente nunca mais se separou. Nossa, que legal. Nunca mais. Então, eu sempre fui muito direta, então, se ele me acompanhou foi porque ele, né? Você já deixou o recado pra já. E aí, me diz uma coisa, quanto tempo demorou até vocês pensarem em colocar e criar a agência? Quanto tempo, em termos de anos aí? Então, na verdade, foi assim, até então, quando eu conheci ela, a gente ainda não... Eu não trabalhava no marketing, ela também não, né? Então, inclusive, foi nesse mesmo ano que eu comecei a fazer engenharia de produção. Aí, em 2015, então 3 anos depois, que já estava na engenharia de produção, ainda estava trabalhando, por um tempo, trabalhei, né, como barman, né? Aí, acho que mais ou menos em 2014 eu comecei a procurar estágio, né, de engenharia. E aí chegou no momento ali que eu estava procurando emprego, procurando estágio principalmente, né, que eu queria mesmo desenvolver nessa área da engenharia. Não estava conseguindo achar.
E aí surgiu uma vaga meio misteriosa, sabe? Aquela pegada, tipo, não vamos divulgar a empresa. Vem aqui que depois a gente fala. E aí, quando eu fui ver, era para trabalhar no suporte do Google. Eu até, no Interessante. primeiro momento, eu fiquei meio assim, porque eles já tinham falado que era meio que uma pegada de telefone, né? De atender e tudo Uhum. mais. Eu falei, nossa, Tipo trabalhar de... helpdesk, né? Por isso, nossa, trabalhar no call center, né? Ah, mas bora lá. Né? Aquele esquema, nunca tive tempo ruim. Aí, quando eu vi que era no Google, eu fiquei mais animado, né? E quando a gente entra, a gente tem um treinamento bem intensivo para entender como é que funciona a plataforma, o que que é, e para mim realmente foi quase do zero, assim, eu não manjava Conhecimento nada. desse aí é ouro, né? Foi Sim. transformador. E me apaixonei. Então, me apaixonei pelo Google Ads, pelo marketing digital, fui, né, cada vez me desenvolvendo mais. Fiquei 1 ano no suporte do Google, e aí comecei a conversar com o pessoal que eu queria ir no Facebook. No caso, eu trabalhava por uma terceirizada, né? Uhum. E aí eles falaram, não, beleza, a gente tá abrindo a operação no Facebook também, vou ver de colocar você lá. Então, bateu 1 ano, eu consegui ser migrado para o Facebook, fiquei mais 2 anos trabalhando no Facebook, e nesse inteirinho eu já estava ali meio que fazendo uns freelas, né, Uhum. gestão de tráfego, e aí bateu 2 anos de Facebook, acabei sendo demitido de lá, que foi uma libertação, que eu já estava meio que querendo sair, não querendo, né, que a gente tem uma história ainda por trás aí disso, mas eu estava nesse meio que já querendo sair para me libertar e começar a focar mesmo na agência. E aí foi quando eu fui demitido e comecei a realmente trabalhar, né, na agência. Foi em 2018, né, no caso. Então já existia a agência, no começo a gente chamava até de contextual marketing. Uhum. Tu que levou a ideia para ela, então. Isso. Começou mais comigo, né? Aí depois ela entrou em Sim. 2020 para me dar esse apoio mais no back-office, né? E aí me diz uma coisa. Quando que foi para vocês que vocês perceberam nós temos um negócio em termos de agência? Tipo, Quando... vamos dizer assim, nós temos uma agência e dá para a gente viver disso. Quando foi que aconteceu isso? Então, na verdade, a gente não foi nem assim, nós temos uma agência e dá pra gente viver disso. Foi, nós temos uma agência e a gente vai ter que fazer a coisa acontecer e viver disso. Não tem plano Porque B. não tinha plano Não B. tinha plano B. Vocês estavam Na passando um época- momento difícil? Não, então, eu trabalhava num escritório de advocacia e a nossa filha tinha acabado de nascer, ela tinha 5 meses. E nessa época, quando eu estava grávida, ele já tinha intenção de sair do Facebook. Eu falei, não, né? Eu, né, minha mãe é funcionária pública do Estado, aposentada. Meu pai tem carreira em banco. Então, a estabilidade era muito clara na minha mente. Não, você não vai sair de um emprego de carreira, que você pode construir uma carreira ali dentro para empreender, né? Então, eu tinha muito medo. Então, eu segurei muito o Filipe por muito tempo para ele não ir, né? Não, vamos segurar, calma, as coisas vão melhorar, né? Sabe aquela coisa assim, calma, né? E aí, quando ela nasceu, eu não queria voltar, porque a gente morava longe, a gente morava na Penha Uhum. e trabalhávamos no Itaim Bibi. Então, eram 2 horas para ir, 2 para voltar. Já se perde 4 horas aí com Exatamente, o filho, então... não tinha condição. Eu falei, eu acho que assim, ela é muito pequena para a gente pensar em creche, então eu queria me afastar por 1 ano para cuidar dela e quando ela fizesse 1 ano, eu voltaria a atuar na advocacia. E ele falou, não, tudo bem, eu já estou começando com a agência mesmo, já tenho aqui alguns clientes, trabalhava ainda no Facebook, eu toco com os 2. Então, sai. Eu fui no dia 1º de fevereiro de 2018. Pedi demissão de manhã e de tarde ele foi demitido do Facebook. Nossa. Então, tinha que dar certo, entendeu? Entendi. Tinha que dar certo, no mesmo dia. Então, E como foi esse impacto? Assim? Você Então- lembra da emoção? nossa, não, Desesperador, né? desesperador, Caiu no né? chão. Porque ele olhou pra mim e falou: bom, esse passo eu já queria dar. Então agora vai ter que dar certo. Não dá para entender que seria já um sinal de Deus assim. Eu com nunca, certeza. eu nunca acho isso o contrário disso, sabe, Gilson? Eu acho que sempre Deus tá com uma mãozinha, sabe? Principalmente quando a gente tem esses impulsos, né? Esses rompantes. Eu acho que sempre tem uma mão de Deus por trás, dizendo assim, agora é esse momento, vai, abraça, Porque sabe? se for esperar pela gente, Às vezes a faz. gente não age. A gente fica vezes a achando, gente procurando não o age. momento perfeito e não faz nada, né? Porque eu podia muito foi bem, ali eu que- tinha carta branca, eu tinha conversado com Uhum. o dono, né, do escritório, e ele falou, Mari, as portas estão abertas para você, eu vou segurar a sua vaga por 3 meses, porque eu tenho certeza que você vai voltar. E eu falei, eu não quero, né, que você fique se prendendo. Então eu podia muito bem virar e falar, poxa,
me volta aqui, né? E aí a gente falou, não, isso foi um sinal, vamos abraçar e vamos com tudo.